Bem-vindos ao nosso canal! Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos. Amo ter vocês por aqui, muito obrigada a todos vocês que mandam as histórias. Quem quiser mandar sua história, o e-mail está passando sempre aí na sua telinha. Simbora com a gente, não sem antes de você deixar o seu joinha. Deixa o seu joinha agora, eu vou te dar um segundo. Deixou? Então vamos lá. Deixa um comentário. Bom dia, Dani. Oi, Dani. Muito importante, gente, para o YouTube entender que vocês gostam desse vídeo e recomendar para mais pessoas e mais pessoas virem mandar as histórias pra gente, tá bom? Bora lá pro vídeo de hoje. Bom dia, Dani e irmão da Dani. Espero que vocês e sua família estejam bem. Deixei a letra bem grande para vocês lerem bem. Autorizo você a contar minha história e quero dizer que todos os nomes já foram trocados. Caso seja escolhida para ter minha história lida, vou ficar muito feliz, pois eu escrevo essa história como presente de aniversário para mim mesma. E em breve eu completarei 30 anos e queria muito guardar minhas memórias por escrito, no caso em audiovisual. Então, Alice, muito parabéns para você. A sua história está aqui com a gente hoje e aí é o nosso presente de aniversário para você. Bom, eu não lembro de quando ou como eu comecei a assistir seus vídeos no YouTube, mas eu sempre gostei de escutar as histórias dos outros. Eu adoro entender as perspectivas das Alices, Romeus e Jurandis e perceber como todo mundo pensa diferente, mas que no fundo todo mundo pensa igual. Eu choro, me motivo, fico brava, aprendo com todas as histórias e com você. E, em primeiro lugar, quero te agradecer. Muito obrigada, Dani, por usar seu tempo para ler e comentar as histórias da gente. Espero que você faça isso por muitos e muitos anos. Quem sabe eu te escrevo aos 60. Hoje eu serei sua Alice, então vamos lá. Vou começar por onde todas as Alices começam, pela infância. O que eu lembro dela e o que eu sei da minha família, eu sei que minha mãe veio de uma família muito pobre. São 5 irmãos, um pai alcoólatra que traía minha avó com quase toda a cidade e as cidades vizinhas. Segundo a minha mãe, minha avó era uma mulher muito batalhadora, costureira e faxineira. Ela não se separava do meu avô, pois na época ter um homem em casa era sinal de segurança financeira e física, já que eles não moravam num lugar muito seguro. Ao que parece, ela foi uma mãe rígida, com medo dos meus tios e minha mãe se tornarem pessoas de má índole. Ela batia muito neles. Essa foi a educação que minha mãe teve, e essa foi a educação que a minha mãe nos deu. Como avó, porém, eu não tenho nada a reclamar. Ela foi a mulher que me apresentou o amor, e mesmo já tendo partido desse plano, ela continua sendo a minha referência de gentileza e esforço. Ela me ensinou a costurar, a cozinhar, me ensinou que a vida é feita de escolhas, e se você faz uma escolha, dê o seu melhor, e acima de tudo, tenha responsabilidade. E assuma aquilo que você escolheu. A respeito do meu avô, eu não posso falar muito, já que ele morreu antes de eu nascer. Ainda sobre a minha mãe, eu sei que a infância dela não foi fácil. Ela lidou com muita pobreza e preconceito, mas sempre utilizou da educação para correr atrás do que ela queria. Com 27 anos, ela passou num concurso estadual, no qual trabalha até hoje. Embora inteligente, acredito que por falta de autoestima e decisões fora do alcance da minha compreensão, ela se casou com meu pai. Meu pai, eu não sei muito da história dele. Eu sei que ele parou de estudar aos 9 anos por influência do meu avô, que precisava de mão de obra na roça. Anos depois, meu pai fez um curso de eletricista e assim conseguiu um emprego como eletricista numa grande empresa. Ele trabalhou lá 15 anos, quando foi demitido por corte de recursos. Com o dinheiro da rescisão, ele comprou um bar, no qual ele gerenciou por 10 anos e enfim o vendeu. Papai e mamãe tiveram 3 filhos, eu, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho. Eu não lembro de muitas coisas do começo da minha infância. Acredito que sei por quê. Aos 28 anos, durante uma conversa com meu irmão mais velho, descobri que quando minha mãe saía para trabalhar, meu pai recebia amigos em casa. E esses tais amigos me acariciavam, assim como aos meus irmãos. Meu pai, eu não sei se ele sabia ou se ele estava tão bêbado que ele não via, mas isso acontecia. E acredito que por isso meu cérebro bloqueou a maior parte das lembranças que eu tenho quando eu era nova. Acredito que essas lembranças apareciam em forma de sonhos. Sonhos de homens me tocando, bêbados, fedorentos. Eu nunca falei desses sonhos para minha mãe ou irmãos.
e acredito que minha mãe não sabia dessas festas em casa, apenas das traições, pois sei que ela não permitiria ter os filhos submetidos a essa situação. Eu também lembro de presenciar brigas entre meu pai e minha mãe. Lembro de laranjas rolando na cozinha depois de uma discussão entre meu pai e minha mãe. Lembro de gritos, coisas horríveis para uma criança. Anos depois, quando minha mãe e meu pai já eram divorciados e nós já éramos adolescentes, tentamos entender o porquê dela ter ficado com meu pai por tanto tempo. Se ele era tão ruim assim, ele a agredia além de traí-la. E além disso, porque ela não havia nos dito que ele fazia essas coisas. Porque apesar de tudo, ela o permitia nos buscar para passar os finais de semana com ele. Para nossa pergunta, tivemos várias respostas. Primeiro, que ter um homem dentro de casa em nossas condições era sinal de segurança. Lembra que minha avó ficou com meu avô para garantir a segurança da família? Então o conceito era o mesmo. Morávamos em uma das cidades já eleitas como as mais perigosas do mundo. O bairro que morávamos era o mais perigoso. Então consigo compreender esse lado. Para a pergunta sobre o porquê dela nunca ter falado sobre as agressões e traições, ela nos respondeu que, embora ele tivesse sido ruim para ela, ele era bom para a gente e deveríamos ter um laço com ele. Além do mais, ela tinha medo que nós voltássemos contra ela, pois visitar nosso pai sempre era motivo de alegria, no sentido que, uma vez separado da minha mãe, meu pai começou a ostentar. Ele alugava carros, fazia passeios, tinha casas maravilhosas. Caso ele tivesse nos revelado o que ele fazia com ela, nós, os filhos, ainda crianças, poderíamos ter se tornado contra ela, por pensar que ela queria denegrir a imagem dele. Além disso, antes de tudo, ele era nosso pai. E ela não queria cortar o vínculo que nós tínhamos. Embora meu pai tivesse mais dinheiro e pudesse nos proporcionar piscina, viagens, ele sempre fazia de forma a mostrar para os outros que depois de divorciado ele podia fazer o que quisesse, não porque ele estivesse interessado no que queríamos. Fora isso, dentro de casa ele não sabia gerir 3 crianças, e quando a gente fazia bagunça, éramos submetidos à explosão de nervosismo. Acredito que ele tinha algum toque, ou algo do tipo, pois ele não tolerava bagunça dentro de casa. Ainda relacionada à pergunta que fizemos à minha mãe sobre ter permanecido com meu pai, ainda havia outro fator. Embora eu e meu irmão mais velho fôssemos mais reticentes, meu pai, exatamente por ser mais velho e já compreendermos melhor a situação, nossa irmã mais nova o idolatrava. E minha mãe nunca permitiu que saíssemos sozinhos. Onde o irmão ia, os outros tinham que ir juntos. Eu não amo meu pai como uma filha deveria amá-lo, mas eu não me sinto culpada por isso. Eu sou grata pela pensão que ele nos dava e pelo seu espermatozoide que, ao fecundar o óvulo da minha mãe, me gerou. Pelos conselhos sábios que uma vez, em uma ligação, ele me deu. Mas ele deixou muito a desejar, sabe? Uma vez ele ligou para nossa casa e eu pude perceber que ele estava bêbado. Foi quando ele me falou que nunca queria ter sido pai e que nos ter feito foi um erro. Na hora eu pensei, o que eu tenho a ver com isso? Eu já nasci, já estou aqui, agora não tenho o que fazer. Eu nunca contei isso aos meus irmãos, pois eu acredito que eles iam ficar muito tristes, principalmente minha irmã. Mas a partir daí eu não senti mais obrigação de ver ele como pai. Também não acredito que minha mãe estivesse pronta para ser mãe, mas ao menos ela tentava. Passando a parte do pai, que não foi pai, vou falar sobre quem foi Alice, criança e adolescente. Tinha muito medo de dar trabalho porque tinha receio das surras que minha mãe nos dava. Assim, eu sempre fui obediente. Na escola, eu sempre fui bem. Eu tinha notas medianas. Mas não muito altas, mas notas que eu passava de ano. Eu não era popular, na verdade, eu era praticamente invisível. Quando confrontada por meus colegas com brincadeiras de criança como cabelo de bombril, filha do carvão, eu brigava. Eu saía para bater e não tinha pena. Quando era levada para a diretoria por me defender, eu dizia que o preconceito era crime e que se a diretora quisesse falar com a minha mãe sobre isso, ela primeiro teria que explicar por que ela permitia que isso acontecesse. Acho que ela não dava a mínima, mas eu nunca recebi um sermão da minha mãe por esses eventos. Eu não me achava bonita e também eu não era alvo de interesse romântico de muitos garotos. Eu tinha amizades, amigos que tenho até hoje, mas a questão financeira fez a minha vida um pouco difícil.
Mesmo que minha mãe fosse concursada e trabalhasse 2 empregos, a vida não foi fácil. O dinheiro era engolido por escola privada que tínhamos acesso. Minha mãe tinha medo de nos colocar em escola pública, pois ela sabia quem eram os alunos que estudavam lá. E ela tinha medo que pudéssemos ter o contato errado com as pessoas erradas. Quando falo sobre a periculosidade do meu bairro, eu não quero dizer que tínhamos muitos assaltos. Além de termos muitos assaltos antes de tomar café da manhã, tínhamos um festival de tiros e antes de sair para a escola, víamos alguém morto na calçada. Então, quando eu digo que o meu bairro era perigoso, eu quero dizer que era perigoso mesmo. Minha mãe ralou muito para nos dar uma boa educação e eu vou ser eternamente grata a isso. Ainda sobre o dinheiro, embora estudássemos escola particular, não tínhamos dinheiro para passeio, reforço ou outras coisas que os alunos tinham acesso. Já que para ter acesso a isso tínhamos que pagar mais, e por isso sempre existiu um limite entre mim e a turma. Depois que meu irmão mais velho e minha irmã mais nova conseguiram bolsa de estudo, a situação ficou mais sustentável. Mesmo assim, a gente usava roupa de segunda mão e passávamos vontade de comer muita coisa gostosa. Ser pobre nunca foi problema para mim. Na verdade, me motivou, né? E a mim e aos meus irmãos. A gente ria das nossas vontades e desejos de comprar as coisas. Além disso, esse fator sempre foi um combustível para minha vontade de ser alguém na vida e crescer. Meu sonho era trabalhar para comprar a coisa mais gostosa que eu podia imaginar, um pacote de Doritos. Até hoje, quando eu vejo um Doritos, eu penso, eu vou me dar o luxo ou não? Então, caso vocês vejam alguém indeciso em frente a uma sessão de salgadinho, pode ser que seja eu. Bom, eu e minha irmã mais nova não causávamos problemas, até porque minha mãe era brava. Nossos problemas tinham como resposta sentadas debaixo do chuveiro. Meu irmão mais velho também não. Até acontecer algo que mudou nossas vidas para sempre. E a dele, principalmente. Meu irmão foi assediado por um parente de um amigo da escola. Pelo que eu lembro, ele só revelou a minha mãe meses mais tarde. Eu não lembro ao certo o que ela fez com a informação. Creio que o crime não podia ser levado adiante porque não tínhamos prova. E ela não queria revelar para a família. Tínhamos policiais na família, ela tinha medo que eles fizessem algo contra o assediador. E isso talvez se tornasse contra eles. A partir daí, meu irmão mudou. Antes do fato acontecer, nós éramos amigos e ele era a pessoa que eu mais admirava. A partir desse acontecido, ele se distanciou de nós e como não sabíamos o porquê disso ter acontecido, a gente não conseguia entender por que ele estava agindo assim. A partir do acontecido, meu irmão passou a consumir álcool e droga. Inicialmente de uma maneira controlada. Quando ele chegava, não havia sinais de que ele havia consumido algo. Como minha mãe estava muito cansada do trabalho, acredito que ela não percebia. E como minha irmã e eu éramos crianças, a gente não entendia nada. Quando ele passou a abusar do uso de substâncias, já era tarde. Uma noite, minha mãe recebeu um telefonema da polícia dizendo que ele tinha sido abusado por uma pessoa e estava na delegacia. O que aconteceu é que, em busca de consumir álcool e drogas, ele se colocou em perigo. E uma pessoa acabou abusando dele. A partir dessa chamada é que meu irmão confessou a ela que ele tinha sido assediado no passado. E, em busca de esquecer o que passou, acabou entrando no mundo das drogas e do álcool. A partir dali, a atenção da minha mãe, que não era muita, se voltou para o meu irmão. Acredito que, com o passar do tempo, eles criaram uma relação de codependência. Minha mãe o socorria quando ele precisava da ajuda. Afinal, ela se culpava por não ter evitado o que tinha acontecido. E se considerava culpada por todo o resto. Onde meu irmão se afundava em seus vícios e sempre tinha quem socorrer quando necessário. Todo telefonema que recebíamos em casa era fonte de dor de barriga, dor de cabeça e mal-estar. Pois se alguém estava ligando, isso queria dizer que meu irmão tinha sido encontrado na rua bêbado ou drogado. Nunca sabíamos se ia ser algo pior. Não importa o horário de madrugada ou durante o trabalho, minha mãe socorria. Infelizmente, isso teve lugar durante muitos anos da nossa vida. Toda a atenção da minha mãe ia para ele. E embora minha irmã mais nova e eu não criássemos problemas, também precisávamos de cuidado. Então passamos a cuidar uma da outra. Mas sempre sofremos negligência. Acabei criando uma relação estranha com meu irmão. Inicialmente eu tinha pena e tristeza, eu queria ajudá-lo, eu queria que ele se abrisse para mim. Eu desejava que ele nunca tivesse sido abusado. Eu queria pegar aquilo para mim e entrar na sua pele para tirar sua dor.
Mais tarde, eu lembro de sentir raiva e ciúmes. Raiva porque toda a atenção da minha mãe é para ele, porque pisávamos em ovos dentro de casa para não acionar os gatilhos dele, tanto dele quanto os da minha mãe, né? A gente também tinha medo dos traficantes, agiotas que meu irmão estivesse devendo. Então, se eles nos encontrassem e fizessem algo com a nossa família, esse sempre foi nosso maior medo. Eu nunca vou entender completamente a situação, afinal não faço a menor ideia como minha mãe se sentiu ao saber que tinha acontecido com ele, da culpa que ela carregou sobre isso. Também nunca vou entender completamente o que meu irmão sentiu, e por anos eu desejei que o que aconteceu com ele tivesse acontecido comigo, pois ele não precisaria sofrer, mas eu compreendi cedo que eu não podia mudar o que estava acontecendo. Minha mãe me causou muitos traumas. Hoje eu vejo que ela não estava no seu estado normal. Ela estava exposta a situações de muito estresse e ela não tinha tempo nem recursos para se tratar. Ela era uma mulher sozinha, levada quase à beira da loucura, com todo o peso do mundo em suas costas. Eu lembro de apanhar por não ter guardado uma louça corretamente, de ser chamada de merdinha, de egoísta, quando me enganava a lavar a roupa do meu irmão. Tipo assim, ela me xingava por tudo, sabe? Ela nunca escutou eu nunca escutei um pedido de desculpas da parte da minha mãe. Eu entendo a situação e a perdoo, mas por isso e outros acontecimentos eu cresci pensando que eu não faria falta a ninguém. Então, se eu sumisse, ninguém no mundo ia me querer. Eu a confrontava mesmo criança, igual com quem tentava me bater na escola. Acho que teria sido uma boa advogada, porque não havia ninguém melhor do que eu para advogar para mim mesmo. Mas ela não mudava. Vou dar um spoiler. Anos depois, através de uma videochamada, ela me pediu desculpas por tudo. Ali eu já tinha perdoado, mas escutar o pedido me fez ser orgulhosa dela, porque eu vi que ela tinha verdadeiramente mudado. Nem tudo na minha infância foi tristeza. Eu tive momentos felizes com a minha avó, com as minhas tias, reuniões de família, Natal, Ano Novo. Às vezes a família se juntava para viajar e era a maior alegria. Eu posso não ter sido a criança mais feliz do mundo, mas também não fui a mais triste. Bom, no começo da adolescência, o cenário em casa estava pior do que nunca. Meu irmão estava tendo problemas com drogas e álcool e foi diagnosticado com mitomania e transtorno bipolar. Já minha mãe tinha depressão. Ele já tinha terminado a escola e estava fazendo faculdade. Eu estava no 3º ano do ensino médio e minha irmã, mais nova, no 2º. Nessa época, eu tinha começado a aprender violino, já que uma organização pública próxima à minha casa tinha um projeto para ensinar crianças e adolescentes da região. Nossa, era maravilhoso. Lembro a primeira vez que eu segurei um instrumento na mão, senti o cheiro de madeira, deslizei meus dedos e toquei. Eu esquecia todos os meus problemas quando eu tocava. A música transformou a minha vida. Eu fui promovida rapidamente dentro da orquestra, pois eu me dedicava muito. Eu adorava passar meu tempo lá, porque eu era boa no que eu fazia e porque eu tinha amigos, tão ou mais pobres que eu, diferente dos meus amigos da escola. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe me presenteou com um violino da marca mais barata, mas era um violino. Esse foi o melhor presente que eu já ganhei. Ela era brava, muitas vezes negligente, grossa, me traumatizou, mas ela tinha esses pontos, sabe? Ainda nessa época, uma amiga da escola me convidou para ir numa igreja que ela frequentava e eu fui. Minha mãe não reagiu nada bem. Ela não gostava dessa coisa de igreja, mas eu gostava de provocar a reação dela. Era como se finalmente eu não fosse invisível, sabe? A minha maior rebeldia na adolescência foi ter ido à igreja sem autorização da minha mãe. A igreja era legal, as pessoas legais, eu podia chorar, mostrar meu lado vulnerável, mas acho que eles viram potencial em mim para trabalhar, porque de repente eu me vi com 1001 responsabilidades. Eu era professora das crianças, professora de música, professora de idosos, professora de tudo. Eu só queria um lugar para ter paz, não para trabalhar. Mas esse meu pensamento de hoje, na época, eu pensava que era obrigação minha fazer o que as pessoas mandavam. Primeiro, porque eu me sentia acolhida e eu gostava de retribuir o carinho. Segundo, porque eu pensava que isso me deixava mais digna de existir.
Eu era finalmente reconhecida, eu não era uma merdinha ou egoísta, como a minha mãe me lembrava todos os dias. Eu li a Bíblia em 1 ano, por vontade própria. Ninguém me obrigou. Afinal, como professora, era meu dever conhecer o que estava escrito no livro que a igreja pregava. Eu ficava genuinamente confusa em como o amor e o ódio se entrelaçavam. Se uma parte nos dizia para amar o próximo, também dependia muito de quem era o próximo, né? E com isso eu não concordava. Durante a época da igreja, meu irmão se descobriu bissexual. E eu não o julgava. Eu achava que ele poderia ir para o inferno por mentir. Por roubar, mas não por se relacionar com garotos. Na verdade, os namorados mais legais que ele teve eram meninos. E nisso eu não via nada errado. Na igreja eu tive meu primeiro amor, aquele que você descobre como amor pode rasgar seu coração e te deixar sem ar. Meu Deus, que ridículo. Quando eu lembro disso, era um menino filho de um pastor, baixinho, ele tocava instrumentos também. Mas ele tinha umas conversas bem misóginas, do tipo, mulher boa é mulher que está na cozinha, mulher boa é mulher submissa. Até que ele arrumou uma namorada e começou a se insinuar para mim e eu saquei que de santo ele não tinha nada. Aí eu mandei meu coração parar de gostar dele. Eu me orgulho muito disso, sabe? Eu sempre que no meu coração eu amava, mas o fato dele se insinuar pra mim tendo namorada, eu não podia aceitar. Então minha dor não durava muito. Logo eu já tinha um novo crush. Bom, ele também tocava instrumentos musicais. Talvez esse fosse meu fraco. E era muito forte fisicamente. Até tentei me aproximar, mas ele não se abria. Eu nunca tive problemas em chegar em garotos, mas também eu não ia ficar mendigando amor. Minha história com a igreja acabou depois de 5 anos. Executei muitos projetos lá. Trabalhei como crianças, adolescentes, conheci traficantes da região, ensinei música para seus filhos. Tive muitas experiências boas. Conheci pessoas verdadeiras humildes de alma e de coração. Pessoas queridas que são até hoje para mim. Por diversas vezes eu chorei e pedi a Deus para transformar a vida do meu irmão. Eu sei que Deus, o quer que seja que exista de grandioso no universo, ele me escutava e me entendia. E ele falava comigo. Mas as responsabilidades e a minha percepção de como as coisas funcionavam à medida que fui crescendo me afastaram dessa paz celestial. À medida que eu fui crescendo, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar. Notei que os líderes não tinham respeito pelas mulheres. Enquanto eu era uma criança adolescente, eles toleravam que eu trabalhasse na igreja. Eu levava os projetos beneficentes nas costas. Depois me tornei mulher, ficou um pouco difícil de me engolir. E a igreja passou a se tornar sufocante. Eu trabalhava mais do que eu sentia paz. E eu era pressionada pelas mulheres ao redor para encontrar um namorado, que futuramente se tornaria meu marido. Deus me livre, eu preferia me grampear todinha antes de casar com qualquer um ali. Me grampear todinha foi ótimo, gente. Atribuo isso a 2 coisas. O casamento entre meu pai e minha mãe. E outra, que eu sabia o poder de um casamento fracassado. Deus me livre, eu preferia me grampear todinha antes de casar com qualquer um ali. Atribuo isso a 2 coisas. O casamento entre meu pai e minha mãe. Eu sabia que o poder de um casamento fracassado, os traumas, as brigas, a relação de poder entre quem tinha mais dinheiro e quem não tinha. Essas mulheres estavam sugerindo que eu casasse com alguém antes mesmo de eu ter um emprego formal. E aquilo era inaceitável para mim. Segundo ponto, esses homens não tinham ambição. A vida perfeita era constituída de um casamento e filhos. Eu já conseguia até visualizar meu futuro com algum dos garotos de lá e morria de medo do que eu via. Eu não estou desmerecendo as mulheres que acreditam no poder do casamento e dos filhos, mas isso não era a vida que eu queria, até porque não era a vida que eu tinha sido apresentada. Talvez meu pai e minha mãe fossem uma família de comercial de margarina, mas não. Um dia um dos líderes falou algo que eu não lembrava de ter lido na Bíblia. Eu prontamente o questionei, porque era genuinamente curiosa. De onde ele tinha tirado aquela informação? Foi quando ele falou que ele não precisava da Bíblia para saber o que era certo. Aí
meu mundinho perfeito desmoronou. Eu pensei que as pessoas estavam lá para seguir o que Deus falava, não o que o pastor falava. Não muito tempo depois, um outro líder chegou a gritar comigo depois de uma reunião porque eu o questionei. Eu chorei nesse dia, mas percebi que meu tempo lá tinha acabado. Eu não ia continuar num lugar que eu não me sentia bem. Eu não tenho religião até hoje. Eu sou feliz assim. Se eu tivesse feliz lá, com certeza eu teria continuado. Por isso eu não tenho o menor problema com pessoas que têm religiões e são felizes em praticá-las. Também prezo pelo respeito aos outros e ainda carrego comigo os ensinamentos bons, como parte dos projetos beneficentes. Mas eu só carrego o que me faz feliz. Bom, enquanto eu estava na igreja, eu comecei a estudar numa universidade federal, engenharia mecânica. Na verdade, eu queria ser médica, mas era tão difícil entrar em medicina. Eu fico tão feliz quando você fala que você apoiou o sonho da sua filha em ser médica, Dani. Acho você uma mãe foda por isso. Ai, minha filha, apoiei mesmo. Foi 4 anos ali tentando. E olha, eu e o pai dela ali, eu acho que a gente foi decisivo para ela continuar tentar o sonho, sabe? Eu fico pensativa quando eu lembro que eu não fui motivada pela minha mãe a fazer medicina. Ela falava, medicina é coisa pra gente rica. E você não é rica. O problema é que antes mesmo da medicina, ela nunca me apoiou em nada. Eu sempre tive vontade de trabalhar, justamente para ganhar meu dinheiro e não precisar dela para comprar o que eu precisava. Desde venda de brigadeiro até o emprego do projeto aprendiz na minha cidade. Tudo ela se recusava a me ajudar. Brigadeiro não vende. Pro emprego do aprendiz ela dizia, você não vai. E eu não entendia. E para ser honesta, até hoje eu não entendo. Parecia até que ela não queria que eu prosperasse. Talvez ela estivesse tentando me proteger do mundo, depois de ter visto o que ela causou ao meu irmão. Mas eu não creio que esse tenha sido o melhor jeito. Uma vez eu pedi R$1 a ela. Era Black Friday e uma escola de cursos profissionalizantes estava oferecendo um curso por R$1. Ela não negou. Não, ela me negou. Meu Deus. Eu fiquei tão triste ali, eu entendi que se não fosse por mim eu ia acabar sem nada. Com meu pai eu não podia nem contar. Se eu pedisse dinheiro para minha família, minha mãe ia ficar possessa. Então procurei um emprego e não falei nada para ela. Mas como ter um emprego sem que ela descobrisse? O jeito era ter um emprego online. Comecei a vender serviços de freelancer na internet. Eu escrevia artigos, fazia website, gerenciava mídia social. No começo eu não tinha nada. No meio também não tinha nada. E no final deu muito certo. Para contextualizar, isso tudo aconteceu nos meus anos de faculdade, 5 anos de engenharia. E durante meus anos na igreja, eu não sabia que o meu negócio ia dar tão certo. Eu sabia que eu trabalhava bem, eu sabia que eu era capaz, mas eu não sabia até onde eu podia chegar. Eu conheci meu primeiro cliente, meu segundo, meu terceiro, e a partir do segundo ano a empresa, sim, a empresa, porque eu tive até CNPJ, já ganhava quase um salário mínimo todo mês. Isso era muito para mim. Eu nunca tinha tido nenhum emprego antes, tão menos tinha sido motivada a conseguir um. Foi na força da raiva, do ódio e da vontade. Bom, mas minha mãe não podia nem sonhar. Eu guardava tudo. Meus luxos era comprar salgadinho na cantina da faculdade. Eu conciliava minha vida de pequena empresária com a faculdade. Uma vez precisei de um documento assinado pela minha mãe. E nesse documento eu tinha que declarar sobre a minha empresa, número de CNPJ. Foi aí que eu percebi que eu não ia mais poder esconder isso a ela. A reação dela me surpreendeu, ela estava friamente calma. Ela não me parabenizou, não perguntou como eu tinha feito aquilo, não teve nem curiosidade, só me falou que eu precisava contribuir em casa. E que ela não mais pagaria nada que eu precisasse, já que agora eu trabalhava. Se isso tivesse acontecido comigo em outro contexto, eu teria aceitado, mas era injusto. Meu irmão tinha abandonado a universidade pública e pediu para minha mãe pagar um curso na universidade mais cara da cidade. Ele conseguiu 50% de bolsa e o resto ela pagava. Ele também trabalhava, mas ela nunca pediu dinheiro a ele. Eu tentei discutir, disse que era injusto, mas não adiantou. Aí meu dinheirinho foi voando com transporte público, comida, cópias, viagens universitárias. E isso só me fazia ter mais raiva do meu irmão. A culpa era dele. Minha mãe gastava todo o dinheiro com ele, para mim nada. Situações como essa alimentavam minha raiva. E minha raiva era meu combustível. Durante a faculdade foi a época que a minha sexualidade floresceu. Na verdade, na minha cabeça eu sabia como beijar e como transar.
porque eu já tinha lido 1 milhão de vezes sobre isso. Não só os livros de romance, mas os livros de anatomia também. Eu sabia de A a Z como o sangue circulava nas partes íntimas até chegar à estação. Eu sabia a forma, os nomes, é óbvio que eu era bem entendida no assunto. Eu também sabia como prevenir uma gravidez. Como eu ainda estava na igreja, eu me vestia como alguém que estava na igreja, o que fazia difícil os garotos se aproximarem de mim. Enquanto isso, eu treinava minha mente e bem como eu podia me masturbando. No começo, eu pensava que era errado porque a igreja dizia que era pecado. Mas na minha cabeça, eu tinha que fazer test drive antes do momento acontecer. Eu duvidava que Deus ia me mandar para o inferno só porque eu fazia alguns testes em mim mesma. Na verdade, já estava tudo planejado. Antes de sair da faculdade, eu tinha que beijar alguém. Esse era o mínimo. Sim, Dani e Danetes. Eu nunca tinha beijado alguém aos meus 16 anos de idade. Foi quando ela entrou na faculdade. Eu tinha tido oportunidade, mas eu achava os garotos da escola nojentos. Com a virgindade, eu também tinha um plano. Caso eu não tivesse perdido com alguém depois de beijar pela primeira vez, eu mesma ia tirar. Ela ia comprar um dildo, alguma coisa assim, e cometer o ato. Como eu já tinha prazer comigo mesma, eu não tinha pressa. Na verdade, eu não entendia porque as pessoas tinham namorado se elas sozinhas se bastavam. Sobre meus planos, será que eles deram certo? Beijar sim, eu consegui. Transar não. Estava tudo acertado, era o último semestre, o último ano da faculdade. Eu tinha alguém em mente. Ele me abraçava, falava coisas calientes e me convidou para dançar num clube. Aí eu pensei, é hoje. Fiz depilação, mas só na metade da minha Vanessinha, porque doeu tanto que eu não tive mais coragem. Dançamos, mas não rolou, porque metade da Vanessinha estava em carne viva. Bom, algumas coisas aconteceram para o nosso bem. Dias depois eu descobri que ele tinha uma namorada e eu não ia perder a virgindade com ele. Então, mais uma vez, meus planos foram adiados. Eu não tive coragem de tirar minha própria virgindade, pois eu tinha medo da dor. Aos trancos e barrancos, era empresária, burro de carga da igreja, filha injustiçada, terminei a faculdade. E aí terminei tudo também. Igreja, minha empresa, nessa época tudo acabou. A igreja vocês já sabem o porquê. A empresa, embora estivesse dando muito certo, nunca foi meu plano A. Então, quando acabei a faculdade, comecei a trabalhar. Não na minha área. Cancelei meu CNPJ, parece até bizarro escrever isso, né? Alice, Alice, já tive minha própria empresa, mas é por isso que eu estou escrevendo aqui, para lembrar. Para lembrar que quando nem a minha própria mãe acreditou em mim, eu fiz algo grande porque eu sou capaz. Olha, Alice, quem tem que acreditar na gente realmente é a gente. Quando a gente não tem apoio, amiga, é a gente mesmo que tem que fazer. Infelizmente, sua mãe não te deu apoio, né? Mas você acreditou em você. Durante a defesa da minha tese, um dos jurados me perguntou: e agora, Alice, quais os seus planos? Eu não tinha nada certo, eu morria de medo, na verdade. Todos os dias eu sempre morri de medo. Desde criança eu morria de medo. Mesmo na hora de me defender, meu coração batia forte e eu me perguntava se valia a pena me defender. Eu entrei em depressão durante meus estudos. Minha avó morreu. Ela nunca ia ver a neta dela se formando. Quando ela morreu, parece que todo o amor do mundo tinha sido sugado. As pessoas continuavam se mexendo, mas para mim o mundo tinha parado de girar. E foi muito para mim. Foi muito difícil ver o amor da minha vida partir. Por mais que me doa dizer isso, o pobre não tem tempo para parar. Mesmo em estado de depressão, eu me forçava a continuar trabalhando e estudando, porque ninguém mais podia fazer aquilo para mim. E eu vou te falar que porque a história dela é longa. Quando eu tive síndrome do pânico, eu também não parei. E eu acho que isso até me ajudou, sabe? Mas assim, eu trabalhava. Eu me sustentava. Eu não tinha ninguém para fazer nada por mim, né? Então, eu não podia parar. E é bem o que você falou. A gente, quando é pobre, a gente não tem nem o direito de ficar doente, cara. Porque a gente tem que trabalhar. Por um lado, eu acho isso bom. Porque talvez se eu tivesse parado, talvez eu nunca tivesse voltado, não sei. Mas então, como eu não parei, eu continuei. Mas voltando à pergunta, e agora, Alice? Eu falei que meus planos agora eram fazer o mestrado no exterior. Não era muita verdade, sabe? Eu até tinha pesquisado alguns institutos que pudessem me dar uma bolsa, né? Coisas do tipo, mas era muito irreal, era muito caro. Se nem medicina eu tinha feito, imagine para o exterior.
Tem um detalhe nessa história, Dani. Na minha cidade tinha uma instituição que ensinava inglês gratuitamente. Caso você passasse no exame deles, né? Eu estudava muito, mas muito mesmo. Chega a ser até ridículo o número de vezes que eu tentei passar, mas nunca consegui. O inglês que eu tinha era o inglês que eu tinha estudado para passar nas provas. E era mais avançado lá, sabe? Então toda vez eu mirava no alto, no nível mais avançado, mas eu nunca conseguia. Mais pra frente vocês vão entender por que eu falei disso. Acabei a faculdade, consegui um emprego de administradora comercial, no qual eu tinha que vender serviços. Fechei minha empresa. Eu era e sou a pior vendedora do mundo. Ai, amiga, duas. Eu não vendia. Eu escutava os clientes, igual eu escuto você contando história. Para resumir, fui demitida após 3 meses. Não foi tanto baque, porque eu sabia o quão terrível era vender um serviço. Lembro de vender um serviço para um comerciante e ele me botar correndo para fora do seu estabelecimento igual cachorro. Voltei lá no dia seguinte, não porque eu queria vender, mas porque eu tinha que mostrar para ele que eu não podia me tratar daquele jeito. Cheguei, conversei, advoguei por minha causa, não como vendedora, mas como ser humano. E ele falou que estava frustrado de receber tantos jovens em sua loja, sempre oferecendo mais do mesmo, e naquele dia eu fui a psicóloga dele. Ao invés de trabalhar, eu passei o dia escutando. Preferia fazer isso do que vender. Enfim, saí de lá e eu prometi a ele que o faria orgulhoso. Eu não tinha a menor obrigação de fazer ele orgulhoso, mas eu não resisto aos velhinhos. Para mim, eles são sempre todos igual minha avó. Bom, demitida sem empresa, pensei em recomeçar, mas eu estava enjoada de trabalhar freelancer. E como eu disse, esse nunca tinha sido meu plano A. Lembra que eu disse que eu queria fazer um mestrado no exterior? Foi nessa época que a ideia começou a tomar forma. O primeiro passo era ter um passaporte. Ninguém da minha família tinha passaporte. Ninguém nunca tinha cruzado o dedo fora do Brasil. E mesmo do meu estado, o que eu fiz? Fiz um voto de esperança. Eu não sabia quando, não sabia como, mas eu tinha que começar. 2 meses depois da minha demissão, vi um anúncio no Instagram sobre a Bolsa Internacional para estudar com tudo pago no Reino Unido. A bolsa cobria passagem, comida, avião, universidade. Os participantes deveriam participar de uma competição mundial e concorrer a essa bolsa. Como eu disse, eu sempre tive medo de fazer tudo, mas eu fazia porque se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. Então me inscrevi. Para concorrer a essa bolsa, nós podíamos nos inscrever em diversas universidades do Reino Unido e caberia a elas nos julgar e nos aceitar. Acredito que não são todos que saibam, mas mesmo essa parte de se inscrever já é muito seletiva em relação ao quesito financeiro. Devemos fornecer traduções de praticamente todo o histórico escolar. Felizmente eu tinha um dinheiro da rescisão que utilizei para pagar as traduções. Bom, Dani, acho que foi nessa época que eu encontrei seu canal. O seu, da Soraya Sayed, Dani Bogione, do Wesley, essa turma do exterior. Ao todo me inscrevi em 4 universidades. Haviam mais universidades participando, mas nem todas ofereciam o projeto ligado à engenharia mecânica. O resultado ia sair em 6 meses, então não havia o que fazer, esperar. Durante esse tempo de espera, eu continuei aplicando para empregos na minha área de estudo, não mais para qualquer um. A experiência como vendedora me ensinou que eu não teria sucesso a longo prazo nesses trabalhos. Além disso, eu investia em cursos online, voluntariados, tudo para eu não ficar parada. Em casa, a convivência estava difícil. Meu irmão roubava dentro de casa para sustentar o vício. E por muitas vezes a gente ficava sozinho, já que minha mãe saía para trabalhar e minha irmã mais nova para estudar. Nessa época também a pandemia começou e achar um emprego na minha área foi impossível. Passaram-se 6 meses e a resposta para minha tão sonhada bolsa chegou. Rejeitada 1, 2 rejeitada e 3... Ainda bem que eu nunca cheguei a criar expectativas. Era como se fosse a história da medicina. Não era para mim, mas eu tinha tentado. Claro que minha mãe nem sonhava que eu tinha aplicado para essa bolsa. Então, ao menos, eu não tinha também que explicar nada a ninguém. Nessa época, eu me senti o cocô da mosca que pousa no cavalo do bandido. Lembrando que eu nunca parei de aplicar para empregos, sempre tinha entrevistas. O problema é que eu não tinha carro, muito menos carteira, e isso dificultava muito conseguir algo longe. Foi quando eu comecei a passar em várias etapas de um processo de inscrição para uma empresa grande. E ali eu coloquei tudo de mim, mas adivinhem, fui rejeitada. No dia da rejeição eu fiquei bem triste, mas já pensava nos próximos passos e nas próximas empresas. Eu não parava, eu nunca parei, e foi nessa hora que chegou um e-mail para mim. Aceita. A 4ª e última universidade a qual eu me inscrevi me aceitou.
Eu tinha 3 meses para me preparar. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu fiz a inscrição. Eu estava escuro, o circuito de energia da sala tinha queimado e não tínhamos dinheiro para consertar. Nesse dia eu estava vendo um tiroteio do lado de fora, coisa normal pra gente. Mas enquanto eu escrevia a minha aplicação, eu coloquei toda a minha vontade de sair daquele lugar ali. Eu não podia me permitir viver para sempre ali. Lembra aquelas provas de inglês que eu nunca consegui passar? Antes de começar o mestrado, a bolsa só exigia uma coisa, inglês avançado. E para isso eu teria que fazer um teste. Eu me tremi todinha. Como eu ia passar numa prova na Inglaterra se eu não conseguia passar nenhuma no Brasil? Felizmente, as duas tinham objetivos diferentes. As provas que eu fazia no Brasil eram destinadas a testar a gramática. E já a prova da bolsa tinha o intuito de saber se eu podia me comunicar em matéria de engenharia mecânica com pessoas da universidade. Mas era um nível avançado, não era impossível, mas eu não podia deixar essa chance passar. Então eu sentei minha bunda, estudei. Não vou nem enrolar muito nessa parte. Eu passei no teste e agora sim eu podia começar a pensar em me tornar meu sonho realidade. Eu fui aceita, gente, eu fui aceita. Eu falei com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família. Todo mundo ficou chocado e todo mundo me apoiou. Até a minha mãe e meu irmão. Ninguém entendia muito esse negócio de ir pra fora. Eu também não. Mas 3 meses depois, eu embarcava rumo à Inglaterra. Eu tenho que dar uma pausa aqui. Eu não sabia o que estava por vir, mas eu estava animada. Havia uma felicidade e uma tristeza em mim. A felicidade é que minha irmã mais nova tinha sido aprovada para o curso de enfermagem. Ela é tão forte, vou chamá-la de Alicinha. Ela nunca reclamou, sempre ajudou em casa, sempre foi minha amiga. Claro, nós tínhamos desavenças de irmãs, mas eu sabia que ela era família. A tristeza é que quando eu passei, meu irmão mais velho estava um caos. Eu amo ele, mas era muito cansativo lidar com ele, suas recaídas. Ninguém podia ajudá-lo a procurar ajuda. Isso tinha que partir dele. Quem sofria com isso era minha mãe, inegavelmente. Mas quem carregava o resto éramos nós. E eu me sentia egoísta de partir e deixar ela com esse rojão. Porém eu sabia que pensar isso não era racional da minha parte. Primeiro, que só uma pessoa com plano B teria oportunidade, né, de fazer o que eu fiz. Eu não podia pegar meu irmão no colo e nem a minha mãe e forçar eles a mudarem. Cheguei na Inglaterra com tudo pago. Estava me sentindo uma princesa, quer dizer, a rainha da Inglaterra. Minha imersão cultural era estudar e nem um cavalo para fazer jus à bolsa eu tinha. Como boa capricorniana... Gente, eu sabia que ela era capricorniana. A gente não desiste nunca, né, amiga? Enxerguei uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Afinal, a bolsa cobria meus gastos, mas eu também queria viajar, queria conhecer a Inglaterra. Eu tinha um desejo de continuar ali, mas não para sempre. Meu plano era voltar para o Brasil, trabalhar numa grande empresa, ter meu crachá com meu nome, um escritório no qual eu pudesse trabalhar com meu computador. Era isso que eu queria. Bom, fora o mestrado e voltando à parte do dinheiro, eu nunca resisti a velhinhos. Acredito que vocês saibam, mas a Europa é um lugar cheio de idosos, cheio de instituições privadas e públicas. Como eu sempre tive o sonho de tornar médica, eu também via nisso a oportunidade, cuidar de pessoas. Enquanto eu fazia meu mestrado, eu tinha tempo livre, já que não era integral, e eu comecei a trabalhar num órgão público e até via a possibilidade de continuar nessa carreira, cuidadora de idosos. Depois me especializar e ir galgando a escada até chegar a algo parecido com a medicina, já que eu não queria fazer um outro curso por mais 5 ou 6 anos. Seria meu plano B caso nada desse certo. Fora que eu era muito bem paga, embora eu não pudesse trabalhar mais de 20 horas por semana. Quando eu juntei o dinheiro da bolsa com o do trabalho, eu estava até bem. Assim eu conseguia viajar e conhecer outros lugares. Antes de continuar a relatar sobre a parte profissional, tenho que contar algumas coisas que aconteceram. Bom, eu perdi minha virgindade. Foi com um londrino. Ele foi escolhido. E ele nem sabia, mas naquela noite ele finalmente ia finalizar algo que eu sempre planejei. Doeu, mas ele não percebeu. Acho que por isso eu não fiquei com ele, embora ele quisesse namorar. Como eu ia namorar com alguém que não tinha visto, que eu tinha me sentido inconfortável durante a relação. Fora isso, eu achava ele um pouco nervoso e apressado. Mal tínhamos nos conhecido e ele já queria namorar. Eu também tinha algo que me incomodava. Ele não suportava que eu dissesse que tinha que estudar. Ele começava com um papo que eu não gostava mais dele, que eu nunca tive paciência para isso. Sabe o papo vitimista, de coitadinho? Isso eu conhecia de A a Z, de trás para frente. Eu tinha um objetivo, me fazer ceder. Sendo assim, eu preferi finalizar as coisas.
3 meses depois de perder a virgindade, eu disse adeus para ele. Ainda nessa época, eu tinha um amigo na Inglaterra no qual eu tinha mais interesses românticos do que amizade. O problema é que ele só visitava a Inglaterra, ele não morava lá. E ele nunca cogitou ter uma relação à distância. Eu achava que ele era o meu Romeu. Achava que a gente ia ser perfeito juntos. Nossa relação ia começar com uma amizade, evoluir para o namoro e a gente ia ser felizes para sempre. Eu acho que foi muito bobo da minha parte pensar isso, mas eu tenho que me dar um desconto. Eu não tinha experiência com namoro, com homens. Eu sabia do funcionamento teórico de uma relação, mas eu nunca tinha estado em uma. Um dia eu não consegui me segurar e falei que eu gostava dele, que eu queria tentar algo. Aí ele me disse não. Eu já estava acostumada a ser rejeitada. Profissionalmente, em casa, mas não em relações amorosas. Doeu, sabe? A partir daí eu não procurei ativamente ter uma relação com ninguém. Eu queria um tempo para esquecer esse romance que nunca nem aconteceu. Aí eu vos apresento o Romeu. Agora eu ia a festas, agora eu dançava, porque eu trabalhava, estudava e merecia me divertir. Um dia, numa festa, numa cidade que nem era minha, um homem lindo me chamou para dançar. Nessa época eu ainda estava trabalhando na minha autoestima. Então, quando eu vi aquele homem, 2 vezes mais alto que eu, 5 vezes mais bonito que eu só pensei por que eu não tinha me arrumado para ir para aquela festa. Eu tinha chegado do hospital e saído com as minhas amigas. Nem batom eu tinha passado. Claro que eu aceitei dançar. Ele não falava inglês bem, ele era francês e eu estava na Inglaterra, justamente para fazer um curso de aperfeiçoamento na língua. Ele, né? Nós dançamos, conversamos, ele pediu para me beijar e foi o melhor beijo da minha vida. Talvez por causa da bebida, talvez porque eu estivesse cansada, sei lá. Talvez porque meu cérebro quis assim, mas aquele momento parou. Eu senti meu pé levantar e foi aí que parecia que eu estava num filme. Depois fomos para outro clube de dança e dançamos, trocamos telefone e começamos a conversar. Ele não ficou muito tempo na Inglaterra, pois precisava voltar para a França. Eu pensei que perderíamos o contato e claro que a gente era só um caso de algumas noites. Quando ele foi embora eu fiquei triste, mas a vida seguiu. A questão é que nós continuamos a conversar e a nossa conexão foi crescendo, crescendo. Lembra do amigo que eu gostava e me rejeitou? Bom, acho que ele pensou que estava perdendo alguma coisa. Me convidou para a casa dele e eu sabia que ia rolar caso eu fosse. Na verdade, eu até queria. Eu precisava saber se nós iríamos ter uma conexão. De amigos nós tínhamos, né? Se eu não aceitasse aquele convite, eu ia passar a vida inteira pensando, e se? Como eu e Romeu não tínhamos uma relação, acho que era o momento perfeito para isso acontecer, porque assim eu ia me libertar de uma questão. Lembrando que nessa época eu já conhecia seu canal, Dani, e lembrando das histórias que as mulheres ficavam sonhando com um amor que nunca tinha sido realizado, eu não queria ficar me perguntando. Eu também sempre disse a mim mesma que eu gostaria de ter experiências antes do setdown com alguém, tipo, antes dela parar e ficar com alguém. Eu já tinha comigo mesma, eu queria uma conexão. Então eu aceitei passar alguns dias com esse meu amigo. Fizemos o que tínhamos que fazer e foi horrível. Foi diferente do que eu imaginava, mas pelo contrário me deixou feliz. Era justamente isso, na minha imaginação, uma conexão de almas, uma força do universo que traria paz mundial. Mas não era realidade, era só minha imaginação. E assim eu soube que aquele meu amigo ia continuar meu amigo. E no final dos meus dias ele me perguntou, e agora, Alice, o que a gente faz? E eu deixei claro que eu não queria nada com ele. Até porque ele mesmo disse que não teria uma relação à distância. Eu não seria a pessoa pela qual ele iria mudar. Se ele não queria mudar por mim, tinha alguém que o faria batendo na minha porta. A partir daí eu continuei falando com Romeu. Meses depois de idas e voltas, viagens e viagens, França e Inglaterra, decidimos namorar. Embora nossa cultura e background fossem extremamente diferentes, temos os mesmos valores. O valor de trabalhar para conseguir o que precisamos, sermos honestos, aproveitar a vida, porque a gente não sabe quando vai morrer. Muitas histórias que eu ouvi no seu canal me ajudaram muito na minha relação. Eu fico tão feliz, gente. Eu acho que as mulheres que te assistem, Dani, devem ser todas extremamente críticas. Realmente. Porque depois de todas as histórias que a gente ouve aqui, acredito que os sinais de que um cara é um Jurandir tá bem na nossa cara. Então, ainda no comecinho, eu testei muito o Romeu. Conheci a família dele, entendi de onde ele vinha, o que ele pensava, o que ele queria. A Melina, gente, só rapidinho, a Melina falava assim, mãe, sendo a sua filha, como que eu vou arrumar um namorado? Porque eu vejo defeito em todo mundo.
Mas o namorado dela é muito bonzinho. Mas, realmente, eu não vi sinais nele. Mas se um dia eu ver, eu vou falar. Se cuida, Joe. Bom, vamos lá. Eu acho que até cheguei a assustar ele com as minhas perguntas. Mas antes o Romeu assustado que o Jurandir folgado. Ah, gente, amei essa frase. Printa aí. Antes o Romeu assustado do que o Jurandir folgado. Põe aí nos comentários se você concorda comigo. Eu também aprendi muito sobre mim, sobre uma relação de verdade. Eu gosto muito da família de Romeu. Eles parecem família de comercial de margarina. Romeu falou que eles não são perfeitos, e eu acredito. Mas quando eu os conheci, eu não pude deixar de pensar. Eles são a família que eu queria ter tido. A família que eu gostaria que todas as Alices que contam as histórias de sofrimento na infância pudessem ter tido. Quando eu conheci o avô e a avó dele, eu chorei. Eu falei que tinha entrado um cisco no meu olho, que eu estava com dor de cabeça, mas foi porque eu vi o quão ridiculamente a família dele o amava e o incentivava. Nossas vidas foram tão diferentes que seria o mesmo que misturar água com óleo. Ele nunca vai entender o que é viver numa favela, viver com medo de morrer quando você sai de casa, de não poder nem mesmo fazer festa com seus amigos porque não dá nem para voltar para casa caso você volte tarde. Entre muitas e muitas outras coisas, eu não digo só o Romeu, mas muitas pessoas nunca vão saber o que é isso. E eu fico aliviada por elas. Estamos juntos até hoje, depois do beijo mágico na cidade que eu nem morava. Eu sou muito feliz com ele. Ele se esforça muito. Eu também me esforço por ele. Durante muito tempo tivemos uma relação à distância. Depois vou explicar como ela parou de ser à distância. Bom, Dani, terminei meu mestrado com honras e distinção. Optei por aplicar para o visto de 1 ano, pois ainda me via trabalhando no hospital. Ali eu já namorava firme em Romeu e pensei, por que não ficar na Inglaterra mais um tempo? Uma ressalva, no Brasil tudo ia relativamente bem. Meu irmão admitiu precisar de ajuda e foi internada numa clínica para tratamento. Minha irmã mais nova já tinha terminado enfermagem e agora estava fazendo especialização na área. Minha mãe começou a fazer terapia, pois a clínica de tratamento admitia os responsáveis dos pacientes nas consultas psiquiátricas. A clínica custava caro, eu sei. Minha mãe deu o que pôde e o que não pôde para colocar meu irmão lá. Antes de tomar minha decisão, entrar com a documentação para o visto e fazer o pagamento, eu também falei com a minha família. Se eles me apoiavam, se eles precisavam de mim, eles me deram luz verde, o que apoiou na minha decisão. O hospital no qual eu trabalhava se situava em um condado na Inglaterra. Não chegava a ser uma cidade. Esse condado foi o lugar mais bonito que eu já morei na minha vida. Até agora, pelo menos. Ele parecia ter saído de um conto de fadas. Era cercado por montanhas, ruas estreitas, feitas de pedra. Um rio atravessava a cidade. Havia uma espécie de avenida paralela, onde todos os comércios importantes se situavam. Acho que minha alma foi restaurada pela beleza daquele lugar e pela tranquilidade e segurança. Em comparação ao lugar que eu vivia antes, né? Aquilo era o paraíso. Hoje em dia eu sei o que quero viver num lugar tão e mais belo que aquele. Se o condado vinha de um conto de fadas, o hospital que eu trabalhava parecia um lugar retirado de uma história de terror. Alguém pensaria, por ser um hospital voltado para pessoas de idade, as pessoas que trabalhavam ali eram anjos, certo? E engano. Acredito que como o condado era pequeno, as pessoas lá se sentiam muito territoriais, além de um tanto ignorantes. Eu trabalhava no setor crítico, que necessitava cuidados intensivos 24 horas. Então os grupos eram divididos manhã, tarde e noite. Se alguém quisesse fazer um turno em outro horário e não fosse o seu designado, isso era autorizado. E bem incentivado, já que a gente ganhava mais por isso. A equipe não era grande, então quando alguém tirava férias ou ficava doente, havia geralmente desfalque. As pessoas que trabalhavam no local eram praticamente todas amigas ou família. Alguns enfermeiros eram casados com outros enfermeiros. Todos enfrentavam a casa de todos. Frequentavam a casa de todos. A mãe de uma era chefe da filha do outro. Então, basicamente, todo mundo se conhecia. Eles diziam ser uma grande família complicada, já que a briga era o que não faltava. Meu tempo trabalhando no hospital foi bem conturbado, principalmente depois que eu passei a trabalhar mais de 20 horas. Mas eu não vou me demorar nesse assunto, porque embora na época isso tenha me feito muito mal, eu já saí de lá e isso está no passado. Era um ambiente de trabalho tóxico, mas que me ensinou muito a como trabalhar com pessoas que não sabem ser profissionais. Além disso, os velhinhos eram muito fofos. Eu não acredito que tudo 100%...
que tudo, 100% na vida, tem um propósito. Porque se eu dissesse isso, seria o mesmo que aceitar que meu irmão passou a infância e estivesse predestinado a acontecer. Sinceramente, não acredito que se existe um Deus ou algo tão grande e benigno que predestinaria algo do tipo a um ser tão inocente. Porém, trabalhar naquele hospital me deu muitas competências que utilizo até hoje. Primeiro, eu aprendi a lidar com pessoas altamente tóxicas no ambiente de trabalho. Isso me deixou mais casca grossa, mais atenta, e hoje eu sei reconhecer quem é quem em ambientes profissionais. Segundo, eu ganhei muito dinheiro no meu tempo trabalhando lá, o qual eu investi em viagens, visto de trabalho, curso profissionalizante, permissão para dirigir e muitos outros. Terceiro, consegui realizar meu sonho de cuidar das pessoas como se fosse uma médica. Desse jeito, eu nunca passei a vida pensando né? Eu gostaria também de parabenizar as Danettes que trabalham na área da saúde, pois honestamente engenharia é mais fácil que cuidar de alguém. Em quarto, eu sempre me senti muito culpada por não ter cuidado da minha avó nos últimos dias de vida. Na verdade, eu não sei o que eu poderia ter feito para ajudá-la. Ali eu cuidei de todos os velhinhos como se estivessem cuidando da minha própria avó. Isso curou um pedaço de mim. Em quinto e último lugar, tive a oportunidade de me relacionar com duas pessoas importantes para mim que até hoje fazem parte da minha vida. Uma delas trabalha comigo e era estrangeira, trabalhava, né? Ela tinha deixado um emprego muito bom no seu país, pois seu marido queria mudar para a Inglaterra. Quando ela chegou aqui, ela não tinha referência nem nada, então começou a trabalhar como cuidadora no mesmo hospital que eu. No começo, a gente não se dava bem. Ela não queria fazer algumas tarefas por considerar indigna dela. E além disso, ela tinha a cabeça muito alta, muito orgulhosa. Com o tempo, entendi a frustração em mudar de um país e trabalhar com algo que ela não queria. Ela também foi aprendendo a ser mais humilde e no final a gente era uma dupla perfeita. Ela é mãe e me fez ver as coisas que eu não via em relação ao que eu tinha com a minha mãe e com meus irmãos. Coisas que me fizeram perdoar meu passado e ficar mais leves. Ela me falou que entendia o meu lado, mas que como mãe, se ela tivesse um filho que não pudesse andar com as próprias pernas, ela daria mais atenção e eu concordo com ela. Embora isso fosse difícil para atender. Eu concordo com ela, embora isso fosse mais difícil de entender quando criança e adolescente, hoje eu entendo. A outra pessoa querida foi um amigo. Eu tinha um vizinho velhinho muito simpático. No início, tinha medo da sua simpatia, afinal temos que desconfiar de todos, né? Eu tinha medo que ele estivesse me confundindo com uma sugar baby. Mas não era o caso. O caso é que ele era um senhor muito simpático e sozinho. A namorada dele morava em outra cidade e não o visitava todo final de semana. Ele simplesmente é a pessoa mais sociável que eu conheci na vida. Ele seria capaz de se comunicar com pedras se ele quisesse. À medida que fomos conversando mais e mais, ele começou a agir como um pai que eu nunca tive. Talvez eu tenha agido como a filha que ele nunca teve. Ele me levava e buscava do trabalho toda vez que ele podia. A gente fazia compras juntas, eu cozinhava para ele, tomávamos café no parque. Se alguém um dia tivesse me dito que um dia eu iria viver isso, eu nunca acreditaria. Eu sou tão grata pela amizade dele, por ter sido cuidada por ele, por ter cuidado dele. Ele também curou um pedaço de mim, pois além de pai, eu também imagino que ele agiu como um avô, que eu nunca tive. Passei um ano após meu mestrado trabalhando lá, e por ter a profissão que o Reino Unido considera essencial, eu poderia aplicar por um visto mais longo, exatamente por causa da minha função. Eu me via trabalhando a longo prazo no hospital? Não. Era um ambiente tóxico e eu estava cansada. Eu ganhava bem. Era frustrante ver a quantidade de dinheiro que eu perdia indo para os impostos, afinal o imposto na Inglaterra é alto. Eu me via mudando de hospital? Sim. Mas isso implicaria em mudar de casa e eu não queria mudar, pois ter conseguido o local que eu habitava tinha sido muito difícil. Fora os preços, né, de aluguel numa das maiores cidades nas maiores cidades, né? Era bem mais caro. Aluguel em Londres, gente, é surreal de caro, sério. Surreal. Bom, eu não gastava com transporte, eu conseguia ir andando pro meu trabalho e arredores. E toda vez que eu precisava viajar para longe, eu pegava um trem. De trem para cidade mais próxima, né? Então o vizinho sempre levava ela de carro. Bom, a partir dessas... desculpa. Meu namoro com o Romeu era maravilhoso, mas antes de tudo eu pensava na minha vida profissional. Então eu não me via indo para a França.
Eu só devia ao meu namoro, até porque Romeu não se via mudando para o Reino Unido. Então eu estava igual um para o outro. Outro problema relacionado à França é que eu não falava francês. Então o país não estava na minha top list. Mas eu sempre me deixei aberta a possibilidades. A partir daí eu comecei a aplicar para empregos relacionados à minha área de estudo. Eu tô achando que eu sei quem é essa Alice aqui. Relacionados à minha área de estudo e na área de saúde dentro da Inglaterra, e minha mente estava aberta para propostas, principalmente para países com a língua inglesa. Por ter um namoro com Romeu e por frequentemente visitar a França, comecei a estudar francês. Até porque não me faria mal nenhum ter a língua no currículo. Isso foi essencial num futuro não tão longe. Na Inglaterra eu conseguia fazer entrevistas, mas sempre era rejeitada na parte do visto. Os empregadores não conheciam o meu tipo de visto e não queriam passar pelo processo de adquirir um estrangeiro. Isso era extremamente frustrante. Eu pensava que por ter um mestrado, empregador inglês, as coisas ficariam mais fáceis, mas não. O problema era sempre o depois. Qual visto eu ia ter? A partir dessas entrevistas, além de ser extremamente frustrante, comecei a repensar minha ideia de ficar na Inglaterra e assim decidi postular para vagas fora do país. Então tinha 2 vagas de emprego, não era na área de saúde, até porque seria realmente impossível para mim, mas eram na França. As vagas eram postuladas em francês e eu fazia toda a aplicação na língua francesa. Romeu me ajudava, pois como eu não era fluente, meus documentos eram todos revisados por ele. Fui chamada para uma entrevista numa empresa não muito grande, morrendo de medo deles não aceitarem. Pedi para fazer entrevista em inglês, eles aceitaram. Fiz a entrevista e aguardei o resultado. Aqui tenho que adicionar que eu fazia as entrevistas na base do café e energético, pois eu trabalhava 12 horas e às vezes trabalhava durante o período noturno, já que eu ganhava mais. Meu sono e cansaço eram grandes. Dani, seu canal já embalou muitas das minhas noites de trabalho, pois quando eu não tinha um paciente para atender, eu não precisava estar em nenhum quarto. Assim eu escutava as histórias das Alices e me preparava para as entrevistas. Gente. Bom, antes de realizar a segunda entrevista, recebi um e-mail da empresa para a qual eu tinha aplicado, me informando que eu havia ficado em 3º lugar no processo seletivo. Que embora eles tivessem gostado muito de mim, outros 2 candidatos tinham mais experiência. Isso me abateu, eu estava tão cansada. Bom, a minha segunda entrevista seria para uma empresa maior, o qual eu também pedi para fazer em inglês. Dani, eu nunca tinha faltado no trabalho, mesmo cansada, ataque de pânico, tudo eu nunca deixei de ir, porque aquele era o meu trabalho, eu tinha que ganhar meu pão. Mas no dia antecedente à segunda entrevista, liguei para o hospital e cancelei meu turno na noite anterior. Eu disse que estava doente. Gente, eu menti. Mas se eu não fizesse isso, eu jamais teria forças para fazer essa entrevista. Na manhã da entrevista, eu estava morrendo de dor de barriga devido ao nervosismo. Bom, fiz a entrevista, tinham 6 pessoas, franceses falando inglês. Como meu namorado falava inglês, com o mesmo acento, a compreensão que eles falavam foi fácil. Agradeci por ter um namorado francês por causa disso. Senão acredito que estaria na forma de falar e não performaria meu melhor. A entrevista chegou ao final e eles disseram que me daria o resultado em 1 semana. Nesse dia eu fiz um jantar brasileiro para o meu vizinho e para a namorada dele. Fiz caipirinha e saímos para andar na cidade. Foi muito bom, mas dentro de mim eu estava triste, cansada, sabe? Eu não dormia direito, me preocupava com a burocracia, de saber que mesmo competente, o visto poderia me impedir de ter emprego dos meus sonhos. Na noite anterior à sexta-feira, final de semana, eu também trabalhei à noite, pois eu queria ganhar um dinheiro para guardar e ter um fundo de poupança se eu precisasse. Cheguei 7 da manhã em casa e me arrastei para tomar um banho. Acordei às 1 da tarde, morta de fome, e tinha um e-mail da empresa na caixa de e-mails. Nessa hora meu coração bateu forte. Tive vontade de vomitar. Eu estava preparada para outra rejeição? Após a rejeição, eu conseguiria ter forças para aplicar para outro emprego? E ali eu fui aceita. Dani, eu fui aceita num processo seletivo de emprego na França. Que loucura! Eu liguei para minha família, para o meu namorado, falei com meu vizinho. Foi tão bom, tão bom. Quando eu me lembro disso, meu coração fica tão alegre. Resumindo, afinal, o processo burocrático demorou, até que eu tivesse, enfim, a minha permissão para trabalhar. Retornei ao Brasil e fiquei alguns meses antes de ir para a França. Fiquei com a minha família, revisitei traumas do passado, conversei muito. Vim para a França e comecei a trabalhar.
Hoje eu tenho meu escritório, meu computador e meu crachá, assim como eu imaginei. Tenho o nível C1 de francês, graças a ter estudado muito durante o tempo de aguardo no Brasil e ter começado a estudar ainda antes de saber que eu aplicaria na França. Eu não moro na mesma cidade que meu namorado ainda, então ainda temos um relacionamento à distância. Ele até propôs de vir para minha cidade, mas a cidade não oferece muito para ele, sabe? E eu também não queria dividir uma casa. Na Inglaterra aprendi a ser livre e quero ter essa liberdade. Quero continuar alimentando nossa relação com essa saudade que dá quando a gente fala até logo. E também não quero ser motivo no futuro dele dizer que mudou de cidade por mim. A gente planeja morar junto no futuro, com certeza eu quero isso. Acho que quero casar, ter filhos, mas ainda tenho muito o que fazer. Afinal, não quero ter filhos e depois correr o risco de me divorciar e perder meus filhos. Sabe essas histórias que a gente ouve aqui no exterior? Eu quero fazer um doutorado, pois ele pode ser financiado pela minha empresa. Eu quero crescer e eu sei que eu posso crescer ainda mais. Hoje em dia eu frequento restaurantes estrelados no Guia Michelin. Dani, eu viajo para onde eu quero, como eu quero. Eu continuo fazendo meus cursos profissionalizantes, curso de francês, afinal é necessário. Eu procuro me integrar na cultura, afinal eu acho que vou parar por aqui. Meu vizinho uma vez me perguntou, menina, você não para, né? Porque você sempre escolhe o caminho mais difícil. Ele perguntou isso porque viu que eu estava aprendendo francês. E acho que tá bom. Não quero aprender outra língua para trabalhar em um outro país. Eu quero aprender porque eu gosto. E vai ser o italiano e o espanhol. A respeito da minha família, minha mãe e eu tivemos conversas sobre o passado. Ela me pediu desculpas porque ela não sabia o quanto ela tinha me marcado. Hoje temos uma relação muito boa. Não de abraços e beijos e carinhos, porque eu não cresci com isso e eu não sei nem como fazer isso com ela, mas com respeito. Ela falou que na hora que eu precisar eu posso ligar. Eu tenho um porto seguro. Minha irmã mais nova é concursada, continua sendo um anjo na minha família. Meu irmão já está limpo há 3 anos. Ele ainda não tem emprego fixo, mas tempo ao tempo, né? De vez em quando ele me pede um dinheiro, mas eu nunca dou. Nós não temos uma relação de irmãos nem de melhores amigos. E eu não creio que isso vai acontecer um dia, porque a confiança já foi quebrada e eu não quero criar expectativas. Mas quem sabe eu não sei do futuro. Faz anos que eu não falo com meu pai. Minha irmã mais nova fala que às vezes ele reclama que eu não faço contato. Mas eu não tenho o que falar. Claro, Dani, eu não falei de muitas coisas que aconteceram na minha vida, afinal é impossível contar tudo, né? Mas eu contei tudo que foi importante. O que me moldou como ser humano. Eu estou feliz com a vida que eu tenho, com as escolhas que eu tomei e sigo aproveitando a vida que eu construí, sempre com os pés no chão. Afinal, eu ainda tenho muito o que fazer. Agora eu sigo a vida mais leve. Eu sinto que eu trabalhei igual burro de carga e agora eu acho que eu tenho que aproveitar. Eu espero ter uma boa vida daqui a 30 anos. Espero poder crescer, ser mais humilde, ser melhor para os outros e para mim. Espero que eu e Romeu possamos ter um futuro bonito juntos. Afinal, eu o amo e o respeito. Para você e para as Danettes, eu desejo o melhor. Eu gostaria muito que as Danettes e você que moram no exterior pudesse deixar comentários me dando conselhos, coisas que eu posso fazer para não cair em armadilhas no exterior e ter sucesso. Eu não sou perfeita, mas espero que a minha história possa contribuir para o crescimento das Alices, assim como a história delas contribuíram para o meu. Muita saúde, muito amor e um abraço. Ai, Alice, um super abraço para você. Eu amei a sua história, amei. Gente, como assim a gente dá conselho pra você? Você que deu conselho pra gente. Gente, vocês entenderam que só depende de nós? Ah, Dani, mas eu moro na favela. Alice também morava, né? Só depende de nós. E quando eu falo pra vocês que é o estudo que vai levar vocês aonde vocês querem, vocês têm que acreditar em mim, gente. Porque é o conhecimento, é o estudo que vai levar vocês, sabe, aonde vocês querem chegar. Então a Alice, ela nunca desistiu. Quantos nãos ela levou? Gente, eu levei tanto não na minha vida, que se eu fosse desistir também porque eu fui rejeitada, porque, né, né, ai, não, você não é capaz de fazer isso, você não vai conseguir. E eu nunca deixei que ninguém falasse que eu não ia conseguir fazer algo. Tanto que eu sou muito persistente nas minhas coisas, sabe? Eu sempre acredito. Eu começo a fazer as coisas e eu acredito. Tipo esse canal. Não é um canal de 1 milhão de inscritos, não é um canal,
né, um dos maiores canais do YouTube, não é um canal que eu tenho milhões de visualizações, mas eu acredito no meu canal, eu acredito que eu posso mudar vidas aqui, como a da Alice, que falou pra gente que mudou a vida dela. Então, assim, eu amei a sua história, Alice, eu acho que não tem nem o que eu falar da sua história. Amei a maneira que você foi crescendo, sabe, que você foi acreditando em você. Eu tenho certeza, Alice, que se você tivesse feito medicina, você teria sido uma grande médica. Mas talvez faltou um pouco de apoio ali da família naquele momento. Talvez você precisasse daquele apoio. Hoje eu já acho que você, minha filha, você é um foguete, ó. É só subindo. Então hoje eu acredito que você pode ser o que você quiser. E lembrar para vocês que todas nós, gente, podemos ser o que a gente quiser. Mas a gente tem que acreditar na gente. A gente tem que fazer acontecer. As coisas, elas não vão cair do céu. Você tem que ir lá, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se entregar de corpo e alma, sabe? Não vai ser dormindo em casa e reclamando da vida que a sua vida vai mudar, né? Então, assim, eu aprendi isso, a Alice aprendeu isso. Eu lembro também exatamente o dia que eu recebi o e-mail da Amazon me chamando para trabalhar lá. Eu estava fazendo uma faxina aqui nos Estados Unidos. E eu recebi o e-mail e eu falei, essa é a chance que eu preciso, eu vou segurar. E eu lembro que quando eu entrei lá, mesmo de baixo, né, eu falei assim, eu vou subir nessa empresa, eu vou conseguir. E eu consegui, gente. Eu consegui subir, eu cheguei onde eu queria. Eu só não subi mais ainda, eu vou falar uma verdade para vocês, por causa do meu canal. Porque eu dependeria, assim, de me dar muito mais para a empresa do que eu já me dou. Então, talvez eu não teria tempo para estar aqui com vocês. E o meu canal, ele é o meu segundo trabalho, né? Ele me dá uma renda hoje. E eu gosto disso aqui, eu gosto de estar aqui com vocês, eu gosto de contar as histórias. Eu tenho planos ainda para muita coisa que eu quero fazer. Então não é algo que eu quero parar agora, sabe? E para eu, né, chegar mais longe na Amazon, eu precisaria parar isso aqui, porque não teria como conciliar as duas coisas. Então, hoje eu cheguei no nível que eu gosto, mas eu me sinto muito realizada, porque eu me realizo aqui e me realizo lá. Então, o bom da vida de vocês é vocês se sentirem realizadas. E olha, você não precisa de homem para chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, muitas vezes eles até param a gente, né? Eles dão até Quantas mulheres aqui a gente viu que não foram para frente porque o homem não queria que trabalhasse, não queria que estudasse, não queria que isso, não queria que aquilo. Então, acreditem em vocês. Façam o futuro de vocês. Olha, o futuro de vocês tá na mão de vocês. Alice, eu amei a sua história. Deixa bastante comentário aí pra ela. Um beijo. E se você tem uma história, gente, assim igual de Alice, manda pra gente, porque a gente adora ouvir esse tipo de história. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!